O tema de hoje é nascido de Deus. Nascido de Deus. Você se sente um filho de Deus? Você entendeu que você nasceu de Deus? Verdadeiramente você tem esse sentimento no teu coração? Eu sou um filho de Deus, eu nasci de Deus. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Então no versículo 1 ao 6 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Versículo 4, novamente, o começo. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Só para a gente poder entender um pouquinho esse contexto aqui da história, foi falado nas outras ministrações o porquê João, que é o mesmo João que escreveu o Evangelho, o Henrique tem costume de falar João Grandão e João Pequeno, é a mesma pessoa. É porque ele escreveu o Evangelho de João, né, a vida de Jesus, mostrando a divindade de Cristo, e escreveu as cartas, porque agora ele estava pastoreando uma igreja em Éfeso. Então, como pastor, ele orientou a igreja, e era necessário orientar por um fato muito importante, que não é diferente do que acontece hoje. Por quê? Porque haviam muitos hereges, muitas falsas doutrinas, pessoas que tentavam deturpar aquilo que foi dito por Jesus e aquilo que foi deixado pelos apóstolos, aquilo que já estava escrito nos profetas e nas leis, desde Gênesis. Toda a escritura ela vem sendo manifestada, escrita por homens que receberam diretamente do Espírito Santo o entendimento daquilo que deveria escrever. Quando se fala que a escritura é inspirada, não é porque o cara sentiu um desejo de vou escrever alguma coisa de Deus por uma experiência própria. Não, é como se ele não tivesse poder sobre a sua mão para escrever aquilo que é de Deus. Por isso que na história, para quem vai estudando a história da igreja, vai vendo que houve muitas brigas para que esse livro pudesse estar nas nossas mãos. Eles foram vendo os livros que realmente foram inspirados e livros que eram somente históricos. Livros que tinham muita informação boa, mas que não eram inspirados por Deus. Então, fecharam um cano bíblico. Fizeram a Bíblia que nós temos hoje. Se você ler a Bíblia de cabo a rabo, do começo ao fim, ela vai se conectando. E tem mais de 40 autores, escritos por um período gigantesco, e nenhum deles falhou em escrever a Escritura. Por quê? Porque é algo divino, sobrenatural. Porque a Bíblia é a inspiração do Senhor. E esses homens que receberam a palavra de Deus, eles em todo o tempo alertavam a igreja que haveriam falsos profetas, falsos cristos, e que deixou isso como documento para a gente poder recorrer quando a gente tivesse dúvida em coisas e em questões que a gente olhasse assim, será que isso é de Deus ou não é de Deus? Como é que eu vou saber se é de Deus, se não é de Deus? Se aquele homem é um profeta de Deus ou não é um profeta de Deus? Se é um pastor de Deus ou se não é um pastor de Deus? Se é uma igreja de Deus ou se não é uma igreja de Deus? Como é que eu vou saber? Eu já sei, eu chego lá e vou ver um coral de crianças cantando, vou me emocionar e vou dizer, aqui está o Senhor, e é ali que eu vou ficar por causa da emoção que eu senti. Eu cheguei lá e alguém falou, seja curado. Aí você foi curado e você disse, nossa, houve uma cura, então Deus está ali. Na própria Escritura vai dizer que muitos, por amarem a si mesmo, vão buscar mestres para si.
Então, aonde eu busco entendimento para saber se o pastor que está aqui na frente, ou se o pastor que está ali na esquina, ou se a igreja pintada de preto, azul, amarelo, branca, ou se a igreja que tem isso ou tem aquilo, é a igreja de Deus? De que forma? Com um documento que já foi deixado. Simples. Eu tenho aonde recorrer, eu tenho aonde buscar, eu tenho como ver se o que eu creio é verdadeiro. Só para vocês terem noção, haviam vários grupos naquela época. O pastor Robson falou, eu falei também dos gnósticos. Eram pessoas que achavam que para conhecer a Deus, para ser salvos, eles tinham que ter um conhecimento secreto. Tinha os gnósticos, tinha o docentismo, são os grupos, né? O gnosticismo daquela época, o docentismo, o ebionismo, nicolaísmo, adocionismo e os arianismo. Esses não eram ETs. Mas tinha esse monte de ismo naquela época que eles pregavam muitas coisas diferentes da Escritura. E uma das principais heresias desses grupos era que Jesus não era Deus. E que Jesus não veio em carne. E que Jesus não era 100% homem e nem 100% Deus. Todos esses grupos iam contra o nosso Jesus. Houveram vários concílios e várias reuniões para se discutir se aquilo que eles estavam falando era verdade. E eles chegaram no consenso e por isso fecharam um cano bíblico, para que quando alguém chegasse com essas ideias, eles pudessem rejeitar. E essa é a tarefa daquele que é nascido de Deus, procurar entender se o que pregam aí fora vem realmente de Deus ou não. É a tua função, é a minha função. Como pastor, eu preciso me submeter à vontade de Deus, pela palavra do Senhor, e pregar aquilo que é de Deus. E aí se torna fácil? Não, se torna impossível, se torna difícil. Se não for o Espírito que moveu o coração de vocês, se torna impossível. Porque o mundo gospel é atrativo. E esse pastor que está aqui não é atrativo. Ele não é legal. Tinha uma irmã que congregou com a gente um tempo, e hoje ela está em Caxias. Ela falava assim, o pastor é... Como é que é? Como é que ela falava, nego? O pastor é rústico. Graças a Deus eu vou continuar sendo rústico. Pediram para eu pintar a igreja de preto. Eu falei, não vou pintar a igreja de preto. Não vou fazer. Pô, pastor, não tenho compromisso com as pessoas, eu tenho compromisso com a palavra de Deus. E esses homens morreram sozinhos, porque eles tiveram compromisso com a palavra de Deus. Eles não se importaram com quantidade, eles se importaram em obedecer a voz de Deus. E eu espero que o seu coração, esta noite, se aqueça a entender, eu preciso obedecer a voz de Deus, não a voz do meu coração, mas sim a voz de Deus. Você precisa ser uma nova criatura. Abre para mim rapidinho, em João, rapidinho não, né? Na medida do possível do computador, João capítulo 3, do versículo 5 ao 7. João grandão. Diz assim, olha o que está escrito aí. Jesus respondeu, na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes não te maravilhes de ter te dito isso, né? Necessário vos é nascer de novo. Outro texto, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Jesus está informando, é necessário nascer. E o apóstolo Paulo vai dizer, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, já passaram, e eis que tudo se fez novo. Gálatas, capítulo 6, versículo 15.
Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Entende? Circuncisão e incircuncisão é ser judeu ou não judeu. Porque o judeu era circuncidado, era uma marca. Então ele estava falando nem judeu e nem o gentio, nem o que não é judeu. Tem virtude alguma. E qual é a virtude do verdadeiro Filho de Deus? Ser uma nova criatura, ter um novo nascimento. Então, ser um novo cristão, ser uma nova criatura, é ser um cristão autêntico, verdadeiro, verdadeiramente ser filho de Deus. Versículo 1 de 1 João, capítulo 5, vai dizer assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Olha o que diz já no primeiro versículo. Todo aquele que crê. Por que o mundo está condenado? Porque o mundo não crê, não acredita em Jesus. Não acredita em Jesus como o Cristo. O nome de Jesus não é Jesus Cristo. Jesus é o Cristo. A palavra Cristo quer dizer ungido, Messias. Quer dizer que era aquele que foi prometido. Então, o Cristo é aquele que foi prometido há muito tempo. Então, todo aquele que crê naquele que foi prometido por Abraão, por Deus lá em Gênesis, no começo de tudo, por Isaac, por Jacó, em toda a história, em Moisés e os profetas, que ele veio sendo revelado, falado que ele viria. Todo aquele que crê nesse, em Jesus, ele é o quê? É nascido de Deus. Pastor, então o que é necessário para ser nascido de Deus? Crer em Jesus. Só isso. Mole. E é só isso. Esse crer em Jesus não é o fato de dizer, como as pessoas dizem, né? O jargão, só Jesus, né? Acontece alguma coisa, Jesus vai na frente. Deu algum problema em nome de Jesus? Não. Crer em Jesus é dizer: Senhor Jesus, agora sou teu filho e o Senhor é dono da minha vida. Isso é crer em Jesus. Agora as tuas atitudes, os teus atos, agora estão debaixo da autoridade do nome de Cristo. Porque esse Jesus veio como promessa de Deus para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. Você e eu merecíamos o inferno. E Jesus veio para cumprir a justiça de Deus. Onde Deus teria que me matar e te matar, ele mata o seu filho. E no corpo de Cristo está o nosso pecado. Então a promessa de Deus foi para que a gente pudesse ser livre, Jesus viria. Amém? Então, para ser de Deus, nascido de Deus, é necessário crer em Jesus. E vai dizer assim, mas, aí agora ele vai começar a fazer o teu coração pensar se você e eu somos filhos de Deus. Porque o filho de Deus tem algumas características. E quais são? Olha aí. E todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Em suma, Deus me gerou novamente, eu creio em Jesus, me tornei um filho de Deus. Agora, se eu sou filho de Deus, eu preciso amar a quem? Aos meus irmãos. Eu não posso odiar vocês. Eu não posso ter rixa com vocês, porque um aspecto ou uma manifestação do Filho de Deus é o amor pelo Filho de Deus, pelo seu irmão. Isso começa a me fazer entender que sou filho de Deus. Para ser filho de Deus, tem que entender isso. Eu preciso amar ao meu irmão. E ele vai falar no versículo 2: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Agora ele vai acrescentar: quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha que coisa legal. Se eu nasci de novo, eu preciso amar aquele que nasceu de novo também. Se eu sou uma nova criatura, eu preciso amar aquele que também é uma nova criatura. E mais, se eu amo a Deus e amo o meu irmão, eu preciso guardar os mandamentos de Deus.
A pergunta é: amamos aos nossos irmãos? Amamos os mandamentos de Deus? Aí é que o negócio complica. Porque quando se fala em amar os mandamentos de Deus, implica em não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. Quando você olhar para a Escritura e ela disser para você: não é bom que você faça isso, como se sente o teu coração? Aí a Bíblia diz: não adultere, não olhe para a mulher do próximo. Quando você se depara com esse mandamento de Deus, como que fica o teu coração? Mas existe um mandamento de Deus, e quando você olha para o mandamento de Deus, como que fica o teu coração? Como que o teu coração reage? Que eu conheci a Cristina, tinha uma galera da mocidade, né, naquela época, e que eles faziam os trabalhos com os garotos, e quando acabava o trabalho bíblico, eles levavam os garotos para ir ver filme pornográfico, né? Não sei o que passava na cabeça dessa galera, não sei o que passava, né? Eu não entendo isso, mas tudo bem. Eu falei assim: eu não acredito. Quando eu ouvi umas coisas dessas, eu não acredito. Como que pode? Você faz um trabalho cristão, acabou o nosso momento de dizer que somos crentes, agora a gente vai curtir a vida, né? Os nicolaítas, eles tinham essa ideia: eu vou servir a Deus, mas o que eu faço com o meu corpo, Deus não se preocupa, porque a matéria é ruim, então eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo. É uma doutrina de hoje em dia também. As pessoas dizem: eu posso ir para a igreja, eu dou meu dízimo, eu canto na igreja, eu levanto minha mão, eu choro, eu ligo meu rádio no louvor, eu ouço Deus toda hora. Mas o que eu vou fazer com o meu corpo é problema meu. Deus não está vendo isso. Mas Deus está vendo, porque Ele deixou os seus mandamentos para que eu amasse os seus mandamentos, e quando eu me deparasse com os mandamentos de Deus, eu olhasse para a pessoa que sou e me arrependesse dos meus pecados. É isso que o mandamento de Deus faz, e são esses que amam os mandamentos de Deus. Amam os filhos de Deus, e quando olha para o mandamento de Deus, ele diz: estou errado, porque eu te amo, Deus, e eu quero mudar a minha vida. Muda o meu desejo, muda a minha história. A Evelyn estava pregando aqui na quinta-feira, e ela falou que a Sarete gostava de um cigarrinho, né? A Sarete ficava lá toda hora no cigarrinho. E ela tentava parar e não conseguia. Não foi essa a história? E um dia, por olhar o mandamento de Deus, entender que aquilo fazia mal para ela, ela orou a Deus: Senhor, arranca de mim esse mal. E foi o que aconteceu. Deus ouviu o coração dela, viu o amor que ela tinha por Deus e arrancou. Tem gente que demora para deixar de fazer algumas coisas, mas Deus cura, Deus sara. Se verdadeiramente nós amamos a Deus e amamos seus mandamentos, Deus nos cura e começa a nos incomodar com as coisas que são erradas. Eu fui criado no berço evangélico. Fui criado no berço evangélico e saí para fazer um monte de besteira. Um monte. Me achei livre. Eu me achava o cara e Deus me afundou. E num determinado momento, eu olhei para a minha vida e eu vi que era impossível de eu sair do mal que estava em mim. Eu olhava para mim e dizia: Deus, eu não consigo. E aí Deus olhou para mim e disse: você não consegue realmente com as suas forças. É impossível ao homem sair do pecado. Por quê? Porque somos pecadores. O pecado está de perto, o pecado jaz à porta, o pecado gosta da gente, o pecado está no corpo da gente. E quem pode nos libertar do pecado? Outra pessoa? Um ser humano? Alguém? Não! Só aquele que morreu por nós e deu a sua vida, cravada na cruz. Ele morreu levando os nossos pecados e ressuscitou para a justiça de Deus. E aí, quando eu olho para Jesus, eu vejo o seu sacrifício e agora eu posso buscar nele a redenção do meu corpo pecaminoso. Senhor, eu não consigo. Senhor, me ajuda com essa dificuldade que eu tenho. Por quê? Porque eu te amo, Deus. Eu amo a tua casa, eu amo a tua igreja, eu amo os meus irmãos. Eu quero olhar para as minhas irmãs, entendendo que elas são minhas irmãs. Eu quero olhar para os meus irmãos, entendendo que eles são meus amigos, são meus cooperadores, são pessoas que vão acrescentar na obra do Senhor, e não como inimigos.
Então me ajuda a crescer no teu evangelho, me ajuda a crescer. Então são características que é necessário para um filho de Deus. Tem que remoer no teu coração. Eu amo a igreja de Deus, eu amo os mandamentos de Deus. E ele vai falar também no versículo 3, assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quando eu me deparo com a palavra de Deus, ela bate de frente comigo. E como ela não é pesada se ela bate de frente comigo? Como que não é pesada a palavra de Deus, Evelyn? Não roube, não adultere, não fale falso testemunho, não. A gente mais faz é adulterar. Pastor, a gente adultera. A mente da gente já começa a se envolver com coisas pecaminosas. Sem você ter praticado. Sem você ter praticado, é normal. E aí vem a palavra de Deus e diz, não faça. E agora, como é que você age quanto a isso? É ou não é pesado? Sabe quando ela não é pesada? Ela está dizendo que ela não é pesada porque você ama os mandamentos de Deus e você não ama o que você faz. É por isso que não é pesado. Você se depara com ela e você diz, caramba, isso que eu faço é errado. Não é que vai ser fácil andar nos mandamentos de Deus. É que você entendeu que é o melhor para a tua vida. É por isso que não é pesado. Entendeu? Eu estou me deparando com um problema. E eu sei que a palavra de Deus é o melhor para mim. Então eu descanso a minha vida na palavra de Deus. Não é pesado para mim os mandamentos de Deus. É pesado para mim o que eu cometo, o que eu faço de errado. Estou entendendo? Então o filho de Deus, a nova criatura, ele começa a observar as escrituras. Ele começa a ver as ações deles e começa a ver que a palavra de Deus ela é pura para libertar ele daquilo que é errado. É isso que ele está dizendo. Versículo 4 vai dizer, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a parte mais legal da história. O que é vencer o mundo? É exatamente tudo que eu falei agora para vocês. É amar os mandamentos de Deus e amar os nossos irmãos. Vencer o mundo é dizer, agora eu não pertenço a este lugar. Eu não pertenço a esse sistema. O meu corpo ainda deseja coisas nesse lugar. Mas eu sei que a minha vida agora está guardada para Deus em Cristo, em outro lugar. Porque o mundo, a concupiscência, as coisas desse mundo, têm um único fim, a destruição. Mas aqueles que estão em Cristo receberão um novo corpo, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais discórdias, onde não haverá mais mentiras, onde só haverá paz e harmonia, onde o trabalho não será pesado, onde fazer o bem será agradável, porque nós não carregaremos mais o pecado no nosso corpo. Então, você, que é filho de Deus, você venceu o mundo. Você não vai vencer, você venceu, ainda que com dificuldade a gente caminhe. E o que é que nos faz vencer o mundo? Ele vai falar, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Como que algo tão simples, uma palavra tão simples, é tão poderosa? O que é fé? Fé é acreditar somente em Deus e é entender naquilo que Ele fez. Fé é acreditar nos céus, é acreditar que existe um novo lugar para nós. Fé é entender que Cristo morreu na cruz por mim. Fé é crer em Deus. Fé não é crer no que as pessoas falam. Fé não é um jargão. Eu tenho fé que isso vai acontecer. Né? É igual a Lúlia está grávida, né? Ou alguém fica grávida. Aí fica todo mundo, né? Dizendo qual vai ser. Eu tenho certeza que vai ser uma menina. Isso é questão de fé. Você acredita naquilo. Eu acredito que vai ser um menino, né? Eu acreditava que era um menino, até que alguém me revelou na mesa. Eu mudei rapidamente meu voto e botei, eu sei que é uma menina, porque me revelaram sem querer a notícia. Aí eu fui lá na frente da câmera, é uma menina, eu sei que é, porque já me revelaram,
Então, mas a nossa fé não está nessa base, nessa ideia de dizer que amanhã vai fazer sol, eu sei, vai parar de chover em nome de Jesus. Não. A nossa fé está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, naquilo que Ele fez por nós. É isso que o nosso coração deseja. Senhor, eu creio em Ti. Seja como for, a minha vida está guardada em Ti. Tem aqueles dias que você diz assim, caramba, o negócio foi difícil, mas graças a Deus, porque eu sei que Ele estava comigo. É isso, é isso. Você planeja uma coisa, vai até o final da tua ideia, com aquele planejamento, quando chega, deu tudo o contrário do que você planejou. Ah, meu Deus, o que aconteceu? Existe um Deus no céu. E aí você diz, graças a Deus que não aconteceu do jeito que eu queria. Porque eu vi que Deus estava agindo, não tinha que ser daquele jeito. Então, é essa fé que vence o mundo. E ele termina dizendo no versículo 5, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. João, quando escreve isso, escreve para doutrinar a igreja, para dizer, filhos, amados, creiam que Jesus é o Filho de Deus. E só há salvação nele, Jesus Cristo, homem. Porque ele veio em carne. Se Jesus não viesse como homem, num corpo parecido com o meu e com o seu, você não poderia ser salvo. Então, aqueles que creem em Jesus, esses são filhos de Deus. Para a gente encerrar, eu queria que os irmãos continuassem a leitura aí, no versículo 13, 14, versículo 20. Vai dizer assim, João explicando, por que ele escreveu. Estas coisas, calma aí, isso mesmo? Versículo 13. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus. Ele ainda escreve, ainda diz, eu estou escrevendo para você que crê em Jesus, tá bom? Para você que crê no Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, e isto é, em seu Filho Jesus Cristo. E este é o verdadeiro Deus e a verdadeira vida eterna. Só para vocês poderem entender. Quando João escreve, diz, eu estou escrevendo para que vocês entendam que aquele que está em Jesus, ele pede e acontece. Porque ele pede segundo a vontade de Deus. Entenda, será que eu quero alguma coisa e eu ainda tenho que pedir aquilo que é a vontade de Deus? Entenda, essa é a coisa mais significativa para o Filho de Deus. O meu coração está tão atrelado a Deus que já a minha vontade já não é suficiente para me agradar, mas sim agradar fazendo a vontade de Deus. Por isso que quando eu peço, o meu coração está alinhado à vontade de Deus. Então, flui, porque Deus está comigo. Porque Ele é o meu parâmetro. Entenderam? Por isso que ele fala, se pedir alguma coisa segundo a sua vontade, é porque estamos nele, estamos atrelados a ele. Então a gente não vai pedir nada que não seja da vontade dele. E se pedirmos, a gente depois vai dizer, Senhor, essa não era a tua vontade, mas que se cumpra em nós a tua vontade. Amém? 1 Coríntios capítulo 11, do 17 ao 19. Alguém pode perguntar assim, por que Deus permite as heresias no mundo? Por que Deus não acabava logo com esse monte de herege? Ou não permitia que outros livros fossem escritos? Por que Deus faz isso, ou permite isso? Ou por que se levantam tantos falsos profetas? Na ceia, havia um costume na ceia do Senhor, que eles se reuniam, e eles se reuniam para compartilhar as comidas ou para abençoar o necessitado. Não é igual a gente faz hoje, não.
né? O pão e o suco era só um complemento daquilo que era para ser manifesto. A piedade, a compaixão, a misericórdia. Isso era a ceia do Senhor. Então as pessoas vinham, montavam os seus grupinhos, né? Faziam os seus grupinhos, cada um vinha para um cantinho. Quem trouxe farofa e gostava de alguém, falava: vem comer minha farofa, vem comer meu frango assado. Aí tinha um necessitado lá no canto, eles fingiam que não estavam nem vendo, e o cara, né, passando fome, e às vezes aquilo que eles trouxeram podia alimentar o necessitado, e eles não faziam isso. Então Paulo vem reprovando eles. Eu não louvo vocês, isso que vocês fazem é horrível, isso não tem nada a ver com a ceia do Senhor. E ele vai falar esse versículo aí, ó, 17, do 17 ao 19. Nisto, porém, que vou dizer-vos? Não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifeste entre vós. Por que há tantos hereges, tantas heresias, tantas igrejas pregando o humanismo, pregando mentiras, pregando coisas que não convêm? Por quê? Para que aquele que verdadeiramente ama a Deus seja manifesto. No meio da corrupção, no meio da mentira, no meio dos falsos, Deus tem levantado um povo. E eu digo, não é a maioria, é a minoria. Eu acredito que no meio daquela confusão toda, onde as pessoas montavam os seus grupinhos, haviam pessoas sinceras no meio e diziam: esta não é a palavra do meu Deus. E pegava do seu alimento e sentava junto com aquele que tinha necessidade. Porque foi para isso que Cristo morreu, para repartir, para dar, porque ele disse: esse é meu corpo, comam dele, participem dele, façam parte disso. E quando você diz: não, eu não vou fazer parte disso, eu vou ter um grupinho, você descumpre a palavra de Deus, você é um herege. E no meio dos hereges aparecem os verdadeiros, aqueles que amam os irmãos, que não fazem facções, aqueles que buscam a verdade nas Escrituras e não no conhecimento humano. Havia um povo chamado os bereanos. Quando Paulo e Silas, homens de Deus, apóstolos do Senhor, ministravam a palavra, os bereanos pegavam as Escrituras. Deixa eu ver o que esse Paulo está falando. O apóstolo Paulo, não era eu que estava falando, não. O apóstolo Paulo. Está certo. Está de acordo com a palavra de Deus. Esses são verdadeiros porque amam a palavra de Deus. Amam o que o Senhor diz e não o que o homem diz. Então, o verdadeiro cristão, o nascido de Deus, ele ama Jesus, crê em Jesus, ele ama os filhos de Deus, ama a igreja de Deus e ama os mandamentos do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer pela palavra de Deus. Saia daqui com uma certeza: eu quero ser, ou eu sou, um filho de Deus. Se você ainda não consegue cumprir algumas coisas que o Senhor tem te pedido, fala com Ele: Deus, me ajuda a cumprir os teus mandamentos, me ajuda a fazer a tua vontade, porque eu te amo, eu amo a tua igreja e eu amo a tua palavra. Amém?